Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais poéticos e intensos da Bíblia, o capítulo 43 de Isaías. É uma passagem cheia de promessas, contrastes e, no final, uma reviravolta que muda tudo. Vamos desvendar essa história juntos? Olha, logo de cara, o texto já começa com essa afirmação. É algo extremamente pessoal, direto, chamei-te pelo teu nome. Isso estabelece, desde o início, um tom de intimidade e pertencimento que vai ser a base para tudo que vem a seguir. A nossa jornada por esse capítulo vai seguir 4 grandes momentos. A gente começa com a promessa, depois entende quem é a testemunha, avança para a ideia de algo novo e, por fim, chega na graça, que é o grande paradoxo. Bom, vamos lá então. Entrando de cabeça na primeira parte, que começa com uma ordem bem direta. Uma mensagem muito clara e poderosa. Não temas. E o interessante é como essa proteção é descrita, né? É quase uma garantia contra tudo. Passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, são metáforas para todos os tipos de perigo imagináveis. A mensagem é de que a presença divina é constante, não importa qual seja o desafio. Mas por que tanta proteção? Qual é o motivo? O texto responde logo em seguida. A razão não é força ou mérito do povo, mas sim o valor que lhe é atribuído por quem faz a promessa. É uma questão de amor e honra. E para deixar essa ideia de valor ainda mais clara, o texto usa uma imagem muito forte, a de um resgate. Chega a mencionar nações inteiras, como Egito, Etiópia, Sebá, como se fossem uma moeda de troca. É uma forma poética, uma hipérbole, para mostrar o quão inestimável esse povo é aos olhos de Deus. Ok, a promessa é gigante. Mas fica a pergunta, né? Quem tem autoridade para prometer algo assim com tanta certeza? E aqui a gente tem uma virada de perspectiva bem interessante. O capítulo diz que a prova, a maior testemunha de todo esse poder, é o próprio povo. Eles são a evidência viva dos atos e da identidade de Deus na história. Essa comparação aqui é sensacional para entender o ponto. De um lado, os outros deuses, que são criados, têm um prazo de validade, são limitados. Do outro, uma afirmação de identidade única, eterna. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. É uma declaração de exclusividade total. E essa ideia toda culmina neste versículo, que é talvez o coração dessa sessão. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É a afirmação final de que todas as promessas se baseiam nessa identidade única e exclusiva. Beleza, já foi estabelecida a promessa e quem a fez. Agora, o texto nos convida a olhar para frente, numa mudança de foco bem radical. A ordem é bem direta, esqueçam o que já passou. Isso é curioso, porque até mesmo os grandes feitos do passado, os milagres que formaram a identidade desse povo, como a travessia do mar, devem ser deixados para trás. E por que esquecer? Porque tem algo inédito vindo aí. Eis que faço uma coisa nova. A energia toda do texto se volta para a expectativa do futuro, para algo que ainda não foi visto. E o que seria essa coisa nova? Bom, é descrita como um milagre de criação no meio do nada. É abrir um caminho no deserto, fazer rios brotarem na terra seca. É trazer vida onde só existe desolação. Algo tão grandioso que até a natureza, os animais selvagens, reconheceriam o feito. E agora, a gente chega na parte mais paradoxal, a grande reviravolta que dá um novo significado a tudo que a gente viu até agora. Depois de tantas promessas, de tanto cuidado, a gente esperaria uma resposta à altura, certo? Mas o texto vira o jogo com uma pergunta que quebra toda essa expectativa e muda completamente o tom da conversa. E a resposta é uma lista de acusações. Em vez de um povo fiel, o que se descreve é um povo que se cansou, que não invocou, que não honrou, pelo contrário, sobrecarregou a Deus com seus próprios erros. É um verdadeiro balde de água fria que deixa claro que esse povo não merecia nada do que foi prometido. E é aqui, no ponto mais baixo, que vem o clímax do capítulo. Quando tudo apontava para uma punição, a resposta não é castigo, é perdão. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. E o motivo? Por amor de mim. Isso é simplesmente chocante. Dá para perceber a profundidade disso? O perdão não vem por merecimento. Não é uma troca. Não é conquistado.
é um ato unilateral, baseado unicamente no caráter de quem perdoa. A motivação é interna, por amor de mim, e não por algo que o povo tenha feito ou pudesse fazer. E o capítulo fecha com essa pergunta retórica, que ecoa com uma força tremenda. Agindo eu, quem o impedirá? É uma pergunta que não espera uma resposta, porque a resposta já está implícita. Ela sela toda a narrativa com a ideia de uma soberania e de uma graça que são simplesmente imparáveis.